menos a mais uma para a partição, amém? Amém. Aleluia. Mais uma noite, mais um dia nos concedeu o Senhor, nos sustentou, nos fortaleceu, nos trouxe hoje para poder adorar e engrandecer a Ele, porque Ele, a honra, a glória, o louvor, a majestade, tudo por Ele, para Ele, nada sem Ele se fez. Então a palavra que o Senhor tem para ministrar os nossos corações nessa noite se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 5, a cura de um paralítico do tanque de Betesda, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome. Evangelho de João, capítulo 5. Amém? Amém. Glória. Que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, aleluia, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda, aleluia. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aleluia. Aleluia. Irmão, pode estar tomando seus assentos, em nome de Jesus. Glória. No capítulo da palavra de Deus, capítulo 5 de João, falar sobre o paralítico do tanque de Betesda, que foi me otorgado, de um propósito que foi entregue à igreja, de pregar sobre os milagres de Deus, o poder de Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é o Deus que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto nele há. E Ele é o mesmo Deus que tirou o povo da escravidão do pecado. Ele é o mesmo Deus que fez maná descer do céu, água brotar da rocha, abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo Deus e não mudou. Ele é o Deus que fazia poder lá no início. É Deus que opera poder nos dias de hoje. Só que, infelizmente, hoje, amado, caiu no descrédito o poder do Senhor. Caiu em descrédito Deus. Certa feita, estava conversando com a minha prima e ela, me direcionando a palavra, falou comigo: Jesus, Ele curava lá. Hoje Ele não cura mais. Ele só fez cura naquilo que está escrito na palavra lá, quando Ele foi enviado a essa terra. Falei: primo, olha só, escuta. Deus, Ele não muda. Quem muda é o homem.
Deus ele fez lá e faz hoje. Deus é o mesmo Deus de ontem e de amanhã. Ele não muda e nem nunca vai mudar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus de Israel. Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Só que caiu em descrédito, amado, o poder de Deus. Porque Ele é o Deus que opera maravilhas. Ele é o mesmo Deus, amado. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a essa terra, com o propósito de salvar aquilo que se tinha perdido, de levar o amor, a misericórdia, a cura, para cada um dos seres viventes que estavam ali naquela terra. E Jesus foi enviado para fazer sinais, maravilhas, prodígios, para que o povo cresce no poder dele. E Jesus foi enviado, amado, e tu vê que Jesus ele começou o seu ministério. E o primeiro milagre de Jesus foi tornar a água em vinho. E depois aí ele vem fazendo prodígios e maravilhas, sinais e prodígios e maravilhas, curando cego, curando coxo, fazendo paralítico andar, fazendo surdo ouvir, mostrando o poder dele àquela humanidade. E tudo aquilo que Deus fez lá, que Jesus fez lá naquela época, foi escrito para que a gente criasse no nome de Deus. Mas Jesus ele mudou não, Jesus ele não mudou. O mesmo Jesus que operava lá, opera hoje. Ele desceu nessa terra. Ele curou, ele libertou, ele transformou. Mas quando ele subiu, ele deixou o Espírito à tua igreja. Ele deixou o ensinamento para a tua igreja. Em Mateus 10 você vê o relato de Jesus: ide, pregai o Evangelho, curai enfermos, expulsai demônios. Aleluia. Ele subiu, mas o poder está sobre a igreja dele. Aleluia. O poder de Deus está sobre nós. Então entenda, Jesus ele não mudou, quem mudou foi o ser humano. Porque Deus ele quer usar os profetas, mas não tem quem usar, não tem quem se pôr na posição para que o poder dele desça, para que a unção dele desça. Porque Jesus ele relatou que não é derramado vinho novo em odre velho, porque se perderá o vinho e também o novo. Então Jesus ele não mudou, nem nunca vai mudar. Quem mudou fomos nós que mudamos. Ele é o mesmo Deus, amado, que fez 4 dias, em 4 dias Lázaro sair da catatumba, já estava fedendo, os bichos já estavam comendo suas carnes, e ele fez aquele homem sair de lá, aleluia. Ele ressuscitou a Lázaro, ele fez a fonte de sangue daquela mulher de fluxo de sangue secar, pela sua virtude, pelo seu poder. Então a gente tem que entender que ele é o mesmo Deus, amado, e não mudou. Ele é o mesmo Deus e não mudou. A gente que não se põe na posição que Deus quer. A gente, amado, que não adora o Senhor com excelência. A gente que não tem prazer em adorar o Senhor, em servir ao Senhor, em engrandecer o Senhor, em estar na presença do Senhor, em fazer a vontade do Pai. A vontade do Senhor é pregar a palavra de Deus, amado. Tu vê que quando Jesus ele estava lá aos 12 anos de idade, pregando a palavra, e os seus pais foram procurar, e ele falou: você não sabe o que convém fazer a vontade de meu Pai? E a vontade de Deus é que a gente cura, a gente liberta, em nome de Jesus. Só que hoje não é feito isso, amado, porque a gente se esquece de Deus. A gente bota diversas coisas com prioridade na nossa vida, mas não bota Deus, não bota Jesus com prioridade na nossa vida. E tu vê que Jesus ele subiu, mas em Atos o paralítico andou. Jesus ele subiu, mas Pedro, pela palavra de Deus, curou
o Espírito Santo de Deus, que excede todo o entendimento, levanta e anda, aleluia. Levanta e anda. Então Deus, Ele cura hoje, Ele liberta hoje, Ele transforma hoje. Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Deus que vive e reina para todo sempre. Ele só quer que a gente entenda o propósito dele em nossas vidas. Jesus veio com o propósito dessa terra: salvar, curar e libertar. E quando ele subiu, o propósito dele continua, através dos profetas, através da palavra que ele deixou, amado, através do ensinamento que ele deixou. Tu vê que quando aquele jovem lunático que estava lá endemoniado, e aqueles homens foram curar e não puderam curar, e foram rogar Jesus, perguntar a Jesus o porquê não puderam curar aquele homem. E Jesus falou: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Essas caixas de demônios só são expulsos com jejum e oração. Nós crentes hoje não ora como convém orar. Nós crentes hoje não jejum. Nós crentes hoje não mergulha na palavra como tem que mergulhar. E tem paralíticos nessa terra, tem enfermos nessa terra, e Deus quer me usar, quer te usar para mostrar o poder dele, para mostrar para essa nação que ele é o mesmo Deus e não mudou e nunca vai mudar. E eu creio no poder de Deus, que essa nação ainda vai ver poderes sendo feitos dentro da igreja, nas ruas, nas praças, paralíticos andando, cego vendo. Eu creio ainda. Só temos que se pôr na posição para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para curar, para se engrandecer, não, para engrandecer o nome de Deus. Porque quando Jesus subiu, aqueles homens tinham prazer de fazer a obra do Senhor. Aqueles homens tinham prazer de pregar a palavra. Aqueles homens tinham prazer de estar na presença do Rei, de estar adorando. Até então foi adorando, clamando pela misericórdia de Deus, que o Espírito em Pentecostes desceu, encheu aquela casa, encheu aqueles homens e deu dons para curar, libertar, transformar vidas. Foi orando, se santificando, tendo temor a Deus, botando Deus em primeiro lugar, amando o seu próximo, como ali em Atos fala, que eles repartiam o que vendiam, e andavam unânimes, orando, glorificando, exaltando, adorando o Rei dos Reis. Está faltando na igreja hoje, amado, se reunir para adorar o Senhor com excelência, para orar o Senhor pela tua plenitude, para entender que só Ele é Rei, só Ele é Senhor. Porque Ele não mudou e nem vai mudar. Ele não mudou e nem vai mudar, amado. Mas a gente tem que mudar. A gente tem que se pôr na posição. A gente tem que se pôr na posição, porque Jesus, Ele quer nos encher. Ele quer nos capacitar. Ele quer nos enviar à praça. E aquele paralítico estando lá, ele fala, fala para ele: levanta, toma a tua cama e anda, para a honra e glória do Senhor. Muitos não são libertos hoje, porque o povo de Deus não tem se posto na posição que o Senhor quer. E amados, a palavra de Deus está falando: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda. Quando a gente vai estudar, amado, sobre o tanque chamado Betesda, o significado é casa de misericórdia. É casa de misericórdia, bem parecido com a casa de Deus. A casa de Deus tem que ter misericórdia. E nós somos a casa de Deus. Amado, como que aquele lugar é a casa de misericórdia? E o povo que
habitava lá não tinha misericórdia. Tu vê mais na frente para ele falou, Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele falou, não tem quem me jogue quando a água é movimentada. Então a gente tem visto famílias passando necessidade. A gente tem visto pessoas no hospital enfermas. A gente tem visto pessoas paralíticas, cegas, precisando de uma ajuda. A gente não ajuda, a gente não tem misericórdia. E Jesus ele falou para os teus discípulos: quando tive sede, me deste de beber. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive nome, me viste. Quando tiveste me viste na prisão, me libertaste. Senhor, quando tivemos com essas coisas, te fizemos tais feitos. Quando fizeste um desses meus pequeninos, fizeste também a mim. Está faltando misericórdia, amado, do povo de Deus. Se compadecer com o sofrimento do próximo, se compadecer com a dor do próximo, se compadecer, amor, praticar o mandamento de Deus. O mandamento de Deus, amado, amai o Senhor teu Deus de todo o coração, próximo como a ti mesmo. Jesus ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas, te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes. Então apacenta das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, trata das minhas ovelhas, vai buscar o que está perdida, traz para a minha presença, Pedro. Quem ama a Deus ama o próximo. Quem ama a Deus se compadece do seu próximo. Então, amados, que a gente venha mergulhar na palavra. Que a gente nessa noite venha chegar no nosso pai e falar: Senhor, me ajuda a te amar. Me ajude a amar o meu próximo que está se perdendo. Me ajude a ter força, sabedoria, conhecimento para ir no hospital, lá no leito onde está aquele enfermo, e pregar a palavra da cura, da libertação, e ele ser curado para a honra e glória do teu nome. Me ajude. Então era um lugar de misericórdia, mas não tinha misericórdia. E a igreja hoje se encontra assim, amado. Não tem misericórdia do teu próximo. Ah, foi ele que procurou. Deixa ele ser. Não é dessa forma. Temos que ter misericórdia do nosso próximo. Somos a casa de Deus. Somos a morada do Espírito Santo de Deus. Somos servos do Senhor, temos que ser diferentes. Se o ímpio não abraça o mendigo, a gente tem que abraçar o mendigo, João. Está fedendo, a gente tem que abraçar o mendigo, mostrar o amor. Amados, há pouco tempo meu primo faleceu, a minha tia surtou. Falou que o filho dela matou o irmão dele, falou que minha tia é cúmplice do crime, que matou, que fez acontecer. Estava ali na casa de todo mundo, falando que todo mundo matou. Ela foi lá em casa, para também me julgar, para também falar que eu tinha matado, que eu tinha feito. Quando ela começou a se alterar, eu falei: tia, deixa eu te dar um abraço. Meu pastor, quando eu abracei, ela chorou. Ela chorou. E ela falou: perdi meu filho. Eu falei: sei, tia, do que a senhora está sofrendo, mas eu te amo. Ela foi para me esculachar, para me humilhar, mas não fez, porque foi demonstrado o amor de Deus. Porque ela foi na casa de muitos e muitos xingou ela, discutiu com ela: calma aí, ela está doente, ela está enferma, temos que demonstrar o amor. Ela está sentindo uma dor de uma perda de um filho. Amado, a gente não tem misericórdia do nosso próximo. A gente quer ferir quem nos fere. Mas a palavra ela não diz dessa forma. Amar os que te odeiam, que te perseguem. Amar o próximo como a ti mesmo. Será que você se feria? Será que você se bateria? Será que você se cortava? Será que você se matava? Então ama o próximo como a ti mesmo. Tenha misericórdia do teu próximo. Tenha misericórdia do teu próximo. Temos que ter misericórdia.
palavra de Deus ela continua. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betel, o qual tinha 5 pedras. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque quando um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Então entenda que o tanque ele jazia ali. Aleluia. O tanque estava ali, ele não saía dali. Mas o tanque com a água parada, ele não curava. O tanque com a água parada, você podia entrar, se banhar enfermo e você ia sair enfermo. O tanque com a água parada, você poderia entrar cego e ia voltar cego. O tanque com a água parada, você ia entrar amargurado e ia voltar amargurado. Você ia entrar com câncer e ia voltar com câncer. Por quê? Entenda, amado. O tanque só tinha poder, aquela água só tinha poder quando ela estava em movimento. Quando um anjo descia, movimentava as águas, o primeiro que pulava era curado. O cego que entrava cego saía enxergando. O paralítico que entrava paralítico saía andando. O surdo que entrava surdo saía ouvindo. Porque o anjo ele agitava as águas. Ele movimentava as águas. Então entenda, amados. Deus quer que a gente movimente as águas. A gente somos um manancial de águas paradas. A palavra de Deus está todo domingo, toda quinta-feira, nas lives, nos ensinando. A gente lê, a gente se santifica, temos conhecimento, mas estamos parados. Estamos parados. A palavra só tem ação se ela estiver em movimento. A palavra só cura se ela estiver em movimento. Os enfermos só eram curados porque a água se movimentava. Será que é preciso Jesus enviar um anjo para curar, sendo que tem eu e você para fazer a obra dele nessa terra, mano? Porque lá foi preciso Jesus enviar um anjo para movimentar as águas. A palavra de Deus é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que vivifica, é a palavra que restaura, é a palavra que levanta. É a palavra. E foi nos dada de graça. Essa água da vida, aleluia, foi nos dada de graça. Esse manancial que jorra do trono de Deus, faz nossas vidas todo dia. Mas não temos que ser um manancial de água parada, não. Temos que movimentar as águas, porque há enfermos nessa terra, há cegos nessa terra, precisando da água em ação para ser curado para a honra e glória do nome de Jesus. Então não podemos ser mais água parada, mas ser palavra em ação, amado. Água em ação, amado. Nos leitos de hospitais há muitos enfermos precisando da água em movimento. Estou errado. Muitos. E a gente está parado. Vamos para a igreja, voltamos para casa, lemos alguns capítulos, oramos um pouco. É difícil para mas ter um esforço de conhecer aquele que nos resgatou, aquele que nos libertou do lamaçal do pecado. Não existe prazer em nós em viver o poder de Deus nessa terra. Não existe prazer em nós em adorar o Senhor com excelência, em curar vidas para a honra e glória do Senhor. Não é para a gente se engrandecer não, mas para engrandecer o nome de Deus. Porque os discípulos curavam, mas não se aparecia. Eles curavam para a honra e glória do Senhor. Eles curavam, eles libertavam, eles pregavam a palavra porque foi ortogada a ele. Mas de graça recebeu, de graça estava dando. Então entenda. A vida hoje precisando que a gente seja uma água em movimento. Então não podemos ser uma água parada.
Temos que botar em ação a palavra que nos alimenta. Temos que botar em ação aquilo que a gente ouve, que é ir de pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônio, a cativos como aquele homem, o endemoniado de Gadá, aleluia, a cativos como ele, cheio de demônio, precisando ser liberto, e Deus quer me usar, quer te usar, mas a gente não está se pondo na posição, para Deus encher do teu poder, para Deus encher da tua unção. A gente estamos sendo um manancial de água parada, mas Deus está te chamando nessa noite, para fazer a obra com excelência, para libertar, para transformar, para fazer cego ver, surdo ouvir, para fazer acontecer a palavra de Deus, amado. Deus está fazendo um chamado para a gente nessa noite, para se compadecer do próximo. Deus está fazendo esse chamado nessa noite, amado. Aleluia. Porque, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e primeiro que ele descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Aí talvez, amado, você está passando uma enfermidade que você já não acredita mais que vai ser curado. Você não acredita mais que teu cativeiro vai mudar, que Deus ele tem esse poder, porque a igreja hoje faz o nome do Senhor cair em descrédito. Então você está tanto tempo com essa enfermidade, não tem um próximo para te ajudar. Tu está tanto tempo com essa doença, não tem um próximo para te ajudar a andar, para te ajudar a caminhar, para te ajudar a levantar. Você está coxo, paralítico, talvez você está na tua casa lá, querendo ir para a igreja, mas não tem força para se levantar para ir, e não tem aquele de misericórdia para ir lá te buscar e te levar para a igreja, para orar pela tua vida e te levar para a igreja, e você está desanimado. Você está tanto tempo assim que as coisas não mudam e você está desanimado. Agora eu tenho passado umas coisas e hoje eu andei muito desanimado. Chega, eu estava passando um monte tão desanimado que estava. E eu pilotando a moto, Deus falou comigo. Isso é para você ver como aquele paralítico ele estava. Imagine, 38 anos paralítico. 38 anos vendo as pessoas, quando o anjo agitava a água, ser curado. Talvez você está há tanto tempo com a porta fechada, vendo o seu próximo entrar na porta aberta de emprego. Talvez você esteja há tanto tempo com câncer, vendo o seu próximo sendo curado. Talvez você está vendo há tanto tempo o seu próximo se dando bem e você estando lá no mesmo lugar. E você está desanimado. Você não tem força, você está desanimado, você descredibilizou a palavra de Deus. E esse homem se encontrava assim. Amado, mas entenda. Deus, ele sonda a mente e sonda os corações. Ele sabe o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. Ele sabe da tua enfermidade, ou seja, mágoa, ou seja, enfermidade. Ele sabe, e no momento certo Ele vai te curar, amado. Ministério de Jesus, 33 anos. Esse paralítico estava há 38 anos paralítico. Então, quando esse homem entrou na paralisia, Jesus não era nem vindo dessa terra ainda. E depois que Jesus veio a essa terra, aos 12 anos de idade, ele estava onde? Em Jerusalém, pregando a palavra, no meio dos doutores. E aonde é esse tanque de Betélia? Em Jerusalém. Por que Jesus não foi curar esse paralítico?
porque ainda não era o momento de curar. Então entenda, amado, essa porta ainda não abriu, porque ainda não é o momento de abrir. Você ainda não foi curado, porque ainda não é o momento de ser curado. Você ainda não foi liberado, porque ainda não é o momento de ser liberado. Mas no momento certo, Deus vai agir, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai abrir a porta. Aí você está desanimado. Meu Deus, estou desesperado. Há tanto tempo essa promessa não acontece, meu Deus. Foi falado que eu ia ser curado e não fui. Foi falado que a porta ia ser aberta e não abriu. Ah, Senhor, estou tanto tempo enfermo. Isso está me machucando, está me corroendo. Mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Talvez essa dor que você está sentindo está te corroendo, está te matando. Mas acalma, espera. Tudo no tempo de Deus. Porque se for no seu tempo vai dar errado. Tem que ser no tempo de Deus. Tem que ser no tempo do Senhor. Há 38 anos esperando. Talvez você só tenha 1 ano com essa enfermidade esperando a cura. Talvez você só tenha 1 ano com essa ponta de embreia lá no lado. E Deus está falando, espera, que o teu momento vai chegar, a tua hora vai chegar. No momento certo eu vou fazer, eu vou operar, mas é no momento certo. É no momento de Deus. A promessa foi dada para nossa irmã Adriana, não aconteceu. Ela queria antes, mas aconteceu no momento de Deus, amado. Então é no momento de Deus. Porque a palavra fala aqui, ó. Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Deus sabe. Deus, Ele sabe. Jesus, Ele sabe há quanto tempo você está passando essa enfermidade. Jesus, Ele sabe. Jesus, Ele sabe. E se não tiver profeta para ser usado, ele vai ao teu encontro. Porque aquele homem estava esperando a água ser movimentada para ele ser curado. A fé daquele homem estava na água ser movimentada. A fé daquele homem estava ali em alguém pegar e levar ele quando a água fosse movimentada e ser jogada para ser curado. Mas quem curou ele foi o próprio Jesus, amado. Porque aquele era o momento certo. Poderiam outras pessoas ter jogado ele assim, mas não era o momento de Deus. Poderia ter outras pessoas pegado e levado ele quando tivesse um momento de jogo, mas não era o momento de Deus. Então as coisas não acontecem na tua vida porque ainda não é o momento de Deus. Mas no momento certo vai acontecer. Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Oh, glória. Oh, Deus. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E ele perguntou, queres ficar sã? Ah, Jesus, mas quando a água está em movimento, não tem quem me leve. Ei, eu sou a água da vida, quer ficar santo, aleluia. Eu sou a cura, eu sou a libertação, quer ficar santo. Eu sou, eu posso fazer, eu posso te curar. É eu que envio os anjos para movimentar as águas. E eu hoje estou aqui para te curar e vou te curar. Levanta, toma a tua cama e anda, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor, amado. Deus, Ele vai fazer, amado. E você ainda vai ver o poder de Deus nessa terra. Eu e você ainda vamos presenciar, amado. Porque Ele não mudou, nem nunca vai mudar. E a palavra de Deus, ela continua. O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado é sábado.
não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, aleluia, ele próprio disse: toma tua cama e anda, amados. Toma tua cama e anda. Quando Jesus foi com os teus discípulos comer lá no trigo, lá, os fariseus chegaram, a água parada chegou e indagou em Jesus, falando que era sábado e não era lícito tomar a procissão. E Jesus falou que até no sábado ele é o Senhor. Então não tem sábado, não tem domingo. Deus é Deus, amado. Ele é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, do sábado, do domingo. Ele é o Deus de Israel. E Ele faz quando quer, na hora que quer, porque Ele é Deus. Ele pode. Ele faz. Porque Ele é poderoso. Aleluia, Ele é grande. Ele respondeu àquele homem: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Entenda, muitos paralíticos ali, e a Bíblia só relata de um, amado. Porque Deus, amado, quando Ele quer tratar com você, Ele vai tratar com você. Deus, quando Ele quer curar você, Ele vai curar você. Quando chegar a tua hora, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado. As coisas vão acontecer, mas temos que esperar o momento de Deus. Talvez a gente está desanimado e falando as coisas não dão certo, e Deus está falando: lança sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Aleluia. Lançar sobre o Senhor a nossa cidade. Porque a gente quer para hoje, a gente quer que aconteça hoje, mas o amanhã só pertence a Deus. Buscar primeiro o reino e céu, sua justiça, mais coisas você não acrescentar. Buscar primeiro o reino, buscar primeiro o Senhor, amado. Aleluia. E o que fora curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curar. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Amado, quando aquele paralítico foi levado pelos teus irmãos, abriram a janela e desceu aquele paralítico, a primeira palavra que Jesus falou para aquele homem: teus pecados estão perdoados. Aleluia. Talvez as coisas não aconteceram na minha e na sua vida porque Deus quer primeiramente curar o teu interior, o meu interior. Jesus poderia ter falado primeiro: está curado. Não, primeiro Ele falou: perdoados estão os teus pecados. Aleluia. E depois Ele curou aquele homem. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E aqui Ele curou esse paralítico que já tinha 38 anos. Só que a gente, pela palavra de Deus, a gente vai ver que esse homem ele não nasceu enfermo. A palavra relata que ele estava 38 anos paralítico. Mas ele não só tinha 38 anos de idade, 38 anos que ele estava com essa enfermidade, 38 anos que ele estava paralítico. Então entenda, quando Jesus ele fala: eis que já estás são, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então foi a desobediência da palavra do Senhor que trouxe a enfermidade para esse homem. Por isso a demora do processo, por isso a demora da cura, porque primeiramente Deus estava fazendo ele descer. Aleluia. Porque só era curado quem descia. A palavra de Deus fala que o anjo movimentava as águas, mas só quem descia era curado. Aleluia. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, e lá de cima ele viu Jesus. Mas Jesus falou: Zaqueu, desce, que hoje convém repousar na tua casa. Ei, amado, temos que descer a casa do oleiro. Aleluia. Temos que descer a casa do oleiro. Naamã, para ser curado da sua lepra, desceu 7 vezes. Temos que descer.
Então não era 38 anos de idade, era 38 anos com essa doença, mas porque desobedeceu a palavra do Senhor, porque pecou contra Jesus, e Jesus estava no processo de tratamento. Talvez você se encontra numa situação, amada, como você está tanto tempo e fala, não muda, mas Deus primeiro, Ele quer te mudar, Deus quer que você muda, Deus quer que você seja transformado, para depois Ele fazer acontecer na tua vida, para depois Ele curar. Então tem coisas na minha e na sua vida que tem que ser consertadas, para Deus agir, amado, aleluia, para Deus operar o milagre, para Deus encher a unção, para Deus levantar, aleluia. Então temos que tomar posição de servos. Talvez não aconteceu na nossa vida o que a gente está esperando que aconteça, porque a gente não desceu a casa do oleiro, e Deus quer que a gente desça a casa do oleiro, e seja quebrado, seja modelado, seja feito de novo, para ser cheio da presença de Deus. Deus quer que a gente seja um vaso, mas tem que descer. Tem que descer. E quando acontecer, quando Deus curar, quando Deus abrir a porta, quando Deus fazer, a mesma palavra que foi falada para esse homem será falada para ti. Vai, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A enfermidade, amado, que você passou lá no passado, que Deus te curou, e essa enfermidade voltou, porque você voltou a cometer o mesmo pecado, porque você voltou a cometer o mesmo erro, porque você voltou a transgredir a lei de Deus, e a enfermidade voltou, a amargura voltou, amado. A falta de amar voltou. Porque você foi e pecou novamente. Mas Jesus está falando para você: vai e não peques mais. Hoje eu estou mudando teu cativeiro, mas vai e não peques mais. Aleluia. Querida, amado, vai e não peques mais. Aleluia. Deus está falando para você nessa noite: te conserta, ó Israel, para encontrar com teu Salvador, aleluia. Temos que se consertar, temos que descer a casa do oleiro, amado. Temos que descer a casa do oleiro. Então foi essa palavra que Deus ministrou no meu coração, amado. Deus está falando para mim e para você essa noite: vai, não peques mais. E tu viu que você ficou 38 anos enfermo por causa do pecado que você cometeu, porque você me desobedeceu, mas eu por misericórdia te fiz andar. Aleluia. Eu por misericórdia te fiz enxergar. Eu por misericórdia arranquei aquele câncer. Eu por misericórdia curei a tua alma, te trouxe para a minha presença, para me adorar. Mas vai, não peques mais, aleluia, para que não te suceda alguma coisa pior, amado. Se a misericórdia de Deus para conosco, isso é misericórdia de Deus, porque Ele não se esquece de mim, irmão. Ele não se esquece de ser a gente que se esquece de Deus. Aquele hino que fala: tem que te lembrar quantas vezes que Jesus te abandonou, aleluia. Ele nunca nos abandonou, a gente que abandona, porque a gente quer no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é no nosso, não é quando a gente quer, entenda, quando Deus quer. O amor do Senhor é inexplicável. Por misericórdia Ele levantou esse homem que transgrediu contra Ele, mas pela misericórdia Ele levantou. Pela misericórdia Ele me trouxe para a presença, te trouxe para a presença. Mas Ele fala para nós nessa noite: vai, não peques mais. Eu te curei. Então retribua isso, me adore, me serve, me busque, me ame. Ame o próximo, faça a minha vontade, mas vai, não peque demais, aleluia. Deus, Ele nos ama, por isso que Ele nos corrige.
Se Ele nos corrige é porque a gente está errando, a gente está falhando. Só que pela misericórdia de Deus, Ele está nos curando nessa noite, Ele está nos levantando nessa noite, Ele está nos restaurando nessa noite. Mas Ele, amado, está falando com muito choro e muita tristeza: vai, não peques mais. Glória. Vai, não peques mais. Não peques mais. Então temos que botar Jesus como uma prioridade. Que a gente possa ter absorvido essa palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Que é com muito temor e tremor que eu estou aqui. Eu oro, a gente tem que amar o Senhor. A gente tem que prazer em adorar o Senhor. A gente não tem prazer de adorar o Senhor. A gente não tem prazer de agradecer o Senhor, de estar na presença do Senhor. Como eu falei na outra pregação, vendo a irmã Patrícia adorando, você veio para não agradecer a irmã, não, para você ver o prazer de adorar o Senhor. É isso que a igreja tem que ter, amado. Tu está diante de um Deus vivo, aleluia, de um Deus poderoso, tem que ter prazer de adorar. Ah, mas fulano falou mal de mim, não vou adorar quê? Tem que ter prazer de adorar, amado. Fulano está falando de mim, eu vou adorar, porque estou na casa do meu Pai, aleluia. Estou na casa do meu Pai. Temos que ter prazer de servir ao Senhor. Temos que ter prazer de estar na casa do Senhor. Prazer, Deus quer que a gente tenha prazer, aleluia. Não está por estar, mas está por prazer. Aleluia, está por prazer, porque Deus, Ele é vivo, Pai. Ele é vivo. Ele é vivo, amado. Então que nessa noite a gente devia ter entendido a palavra de Deus. Que Deus, Ele te curou, Ele te libertou. Ele tirou das drogas, dos vícios, do lamaçal do pecado. Muitos já te deu como perdido. Muitos já te deram como morto. Como falaram para mim, só estava morto. Mas Deus, Ele me tirou do lamaçal, aleluia, do pecado. Deus, Ele pegou o louco para confundir os sábios. Deus, Ele fez isso na minha e na sua vida, porque Ele nos ama, a misericórdia dEle dura para sempre. Mas quando Ele nos resgata, Ele nos trata, nos molda, nos traz para poder adorar Ele, agradecer Ele, amar Ele, Ele fala: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, amado. Então temos que entender e retribuir o amor de Deus por cada um de nós. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que a gente venha guardar na tábua do nosso coração e não transgredir a lei do Pai, porque foi Ele que nos formou. E eu agradeço pela minha rica oportunidade em nome de Jesus.